O que cuidar quando você está negociando? É sobre isso que eu vou trazer 4 pontos nesse vídeo que vão te ajudar a ter um desempenho melhor nas suas negociações. Então, o primeiro deles é você, quando está negociando, precisa se certificar se o seu cliente escolheu você para ser o fornecedor. Se você já sair negociando de cara, você possivelmente vai ter problemas, porque pode ser que o cliente ainda não está convencido de que você tem a melhor solução que ele quer. Então, nesse sentido, você durante a venda, por isso que a venda precisa ter um processo, você precisa cuidar da sua comunicação, da forma como você se fala, da sua postura, enfim, de vários elementos para você chegar na mesa de negociação e ter a primeira confirmação. Eu quero ser atendido por você. A partir daí, vai ter um segundo momento que vai despertar no cliente um interesse. Então, quando você está negociando, você precisa cuidar que exista um interesse verdadeiro na negociação para fechar uma parceria, para fechar um negócio. Porque se não tiver esse interesse claro, você corre risco ou você pode estar se expondo desnecessariamente. Agora, eu fui escolhido para ser o fornecedor, só que precisa ajustar algumas coisas. Por isso, precisa-se negociar alguns pontos, alguns aspectos dentro do negócio. Então, o que eu preciso criar quando eu estou negociando? É alternativas. Se você, vendedor, tem alternativas, quanto maior o número de alternativas que você tiver, mais poder você tem na negociação. Quanto menos alternativas você tiver, mais poder o seu comprador tem na negociação. Por exemplo, você está negociando um equipamento, um material, um produto e você tem condições de pagamento, você tem prazo, você tem promoções. Por exemplo, eu levando o segundo você tem 20% de desconto. Você tem ainda uma margem de valor de barganha que você pode também trabalhar. Você tem um prazo de entrega mais rápido ou às vezes pode demorar um pouco mais. Enfim, são todas variáveis que, se você tem isso, o teu poder como vendedor, ele aumenta diante do seu comprador. Agora, se você vai numa mesa de negociação, você está negociando uma situação, você não tem mais margem para desconto, você não tem prazo, tem que ser um pagamento à vista, você não tem muito, a questão da entrega é mais complicada e assim por diante, percebe? São todas coisas que pesam contra você e que favorecem o seu comprador. Por isso, você precisa observar isso. Quando você está se planejando, está se preparando, crie o maior número possível de alternativas para que você realmente vá para uma negociação onde você tem poder. Um outro elemento, um terceiro elemento, que ele é fundamental, depois de você ter ser certificado que ele quer ser atendido por você. Segundo, você tem várias alternativas para negociar. Terceiro, você precisa cuidar na sua comunicação. E aqui vai duas coisas que são importantes. A primeira dentro da comunicação é use frases curtas. Isso vai dar objetividade e clareza. E segundo, dentro da comunicação, é importante que você faça perguntas, conduza a conversa fazendo o maior número possível de perguntas. Então, não afirme, sempre pergunte.
E aí, uma das formas é você perguntar situações que você consegue oferecer. Por exemplo, você quer pagar boleto ou Pix? Ó, eu faço uma pergunta e ainda eu sempre dou duas opções, mas essas opções elas têm que estar ligadas àquilo que eu consigo fazer. Não adianta dar a opção boleto ou Pix se eu não tenho boleto. Ok? Não, dê sempre condições. Essa estratégia do ou, ela é muito valiosa, mas dentro de coisas que você consegue entregar para o cliente. Por exemplo, você quer o produto em uma semana ou em 15 dias? Duas condições que eu posso entregar. Então, nesse sentido, a sua comunicação ela vai ser impactante e ela vai fazer com que a outra pessoa vai decidindo. Né? Porque aqui tem uma coisa que ela é muito importante. Ninguém gosta que alguém decida por ele. Ou pare para pensar, você gosta que alguém decida o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai comprar? Possivelmente não. Então você precisa cuidar disso. As pessoas gostam de decidir por elas. Então, para isso acontecer, eu preciso fazer o quê? Perguntas. E quando eu ofereço duas opções, ainda é uma pergunta mais poderosa. E por último, um quarto elemento, lembre-se, durante a conversa, durante a negociação, construa uma relação de confiança e de respeito. Ou seja, fortaleça o relacionamento com o seu cliente enquanto você está negociando. Por quê? Se você fechar a negociação, excelente, e aí você vai precisar aprofundar ainda mais o teu relacionamento, porque vai vir a entrega, o acompanhamento e assim sucessivamente. Agora, se porventura você não fechar a negociação, pode ser que em algum momento isso volte à tona dentro da empresa e você seja lembrado. Por quê? Além de você ter sido profissional na negociação, você soube criar empatia, criar um relacionamento razoável, bom, que pôde ficar na mente do seu cliente, a sua pessoa, e ele lembrou e voltou a sondar você. Um exemplo bem simples. Né? Hoje mesmo, com um cliente, eu estava conversando com ele, quando liguei, eu disse bom dia, a primeira coisa que ele falou foi: você acertou em ligar, eu estou precisando falar contigo. Por quê? Ele quis retomar uma negociação, uma situação pontual de um negócio que ele fez uma cotação no ano passado, não deu certo e agora ele quis retomar isso e ele queria falar de mim. E aí, como eu liguei, dei o primeiro passo, foi muito mais cordial a conversa, eu pude ter informações importantes para elaborar essa proposta e para a gente dar condição e continuação nessa negociação. Veja, são coisas simples, práticas, mas que você precisa cuidar sempre. Aonde tem, em resumo, primeiro, um interesse, segundo, tenha alternativas, terceiro, tenha uma comunicação eficaz e quarto, construa relacionamento. Falar boas vendas. E claro, segue nós aqui no YouTube para você receber o aviso quando vai subir novos vídeos com novas estratégias ou dicas que vão te ajudar a vender mais. E segue também nós no Instagram. Te encontro lá, acompanhe-nos. Aquele abraço.